noite, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? É uma alegria revê-los, estar aqui novamente, depois de algumas viagens, devido à enfermidade da família, né? E sei que os irmãos têm orado e continuarão orando, porque meu cunhado está sendo desenganado, mas está nas mãos de Deus, né? E é por isso que nós confiamos nas providências divinas. Nós vamos nos colocar em pé e vamos começar invocando a presença do nosso Deus. Pai amado, nós invocamos a Tua presença, com gratidão, esperando que esse culto cada dia mais seja um culto abençoado, maravilhoso, cheio da Tua graça e do Teu grande e infinito amor. Que eu esteja falando ao nosso coração de uma maneira toda especial, não somente pela leitura da Tua palavra, mas pela pregação da mesma, pela oração, pela comunhão, pela adoração, pela presença do Senhor, que é constante e ininterrupta em nossa vida. Principalmente agora que nós estamos invocando a Tua presença. Sabemos que ela está realmente, efetivamente em nossos corações. Visita, Senhor, os enfermos, visita meu cunhado, Pai, Silas, e faça sempre a melhor, a Tua vontade, boa, perfeita e agradável na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda louvar a Deus, Cristo para mim, e no 393, em pé, louvemos ao Senhor. Cristo pra mim.
Faremos a leitura bíblica, está ali já refletida no telão, ou na telinha. Isaías 42, de 1 a 9, como sempre, leitura responsiva. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Amém? Amém. Nós iremos fazer mais uma oração nesse momento, lembrando que podemos ter aquela oração intercessória, né? Não está escrito aqui no nosso programa, mas podemos dar oportunidade para aqueles irmãos que trouxeram seus pedidos de oração, ou até de gratidão nas orações que Deus já respondeu. Se houver alguém que quer se manifestar sobre isso, pedidos de oração. Eu quero pedir pelo tio da minha nora, Paula, ele se chama João. Está na UTI e, sei lá, para Deus nada é impossível, né? Hoje ela apresentou uma melhora, eles se animaram, então que Deus possa ter misericórdia dele e que ele possa, porque ele não é salvo, né? Que ele possa conhecer Jesus, Salvador, nessa importante. Amém. A irmã Conceição. Eu peço pelo meu genro, pela minha cunhada, que vai fazer uma ponte sacana essa semana, lá em Governador Valadares. E pela outra minha sobrinha, que foi tirar leite da vaca lá, e a vaca se prendeu lá na parede, lá foi só uma coluna dela. Ela foi operada Ok, vamos orar pela família da irmã Conceição. Eu gostaria de continuar pedindo aí pelo meu cunhado, né, irmão Jacinto. Tivemos lá com ele, e o quadro dele é estável, inalterado. O médico já falou para a família: se vocês quiserem vir mais, aguardem se houver alguma alteração, eu aviso a família. Mas hoje eles foram lá, e acho que a própria família mesmo, a situação quer ver a pessoa, quer orar pela pessoa, né? E uma grande notícia, que eu até comentei com o pastor Evandro ontem, foi que ele se reconciliou. Ele era afastado da igreja, né? Tinha vícios, aí se reconciliou, pastores da igreja foram lá, oraram com ele. E nós cremos que nos encontraremos lá nos céus, juntamente com as Silas, né? Do céu. nosso vizinho aqui, o seu Olímpio, está nas últimas, a sua veio agora na reunião, a minha vizinha, e ele, há um tempo atrás, fez uma decisão, ele confessou que estava aceitando Jesus. Certo. Então, ela disse, não sabe se chega até amanhã. Então, pediu que orássemos, oramos aqui na salinha, mas vamos continuar. Cansa disso. Tem mais algum pedido? Se não, vou pedir para o irmão Marcos,
que venha fazer essa oração intercessória. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, na Tua presença nesse momento estamos com os corações agradecidos. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de nos dar saúde para estarmos aqui. E neste momento, coloco todos os pedidos dos irmãos que estão intercedendo por amigos, por parentes. Peço a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um. O Senhor possa restabelecer, dar ânimo às pessoas enfermas e coragem àqueles que estão intercedendo por elas, para que elas possam sim saber que o Senhor está trabalhando na vida dos queridos dela. Pai, muito obrigado pelo prazer de estar aqui. Te dou graça nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estaremos ainda continuando o nosso momento de louvor para a não refeitória mais adiante. 331, glória no Cordeiro.
irmãos podem se assentar. Nós iremos ia chamar uma só, mas que não temos nenhum visitante, né? Nós iremos estar cantando o 161 para recolhermos nossos dízimos e ofertas. Em seguida, nós iremos orar por eles e teremos 3 participações especiais: João Paulo, Agenor e o vídeo do Feliciano. Vamos colocar em pé para cantarmos 161. Então, estar orando pelos dízimos e ofertas. E eu estava lembrando que eu consegui pedir um Gerson, está assim, empateado com depressão, também sempre enfrentando essa doença. Chamamos eles para mim, mas eles falaram que não ia dar para mim hoje. Ele é na selva, né? Vamos estar intercedendo por outros pedidos que já foram declinados, saúde, também. E vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas que a tua igreja nesse instante consagrou de maneira voluntária no teu altar nesta noite. Pedimos a Deus que o Senhor vá visitar o teu servo, o Gerson, e a tua serva, Marcelo. Sabemos que eles já são pessoas bem idosas e lutam contra as suas enfermidades. Mas sabemos que tu tens um plano ainda na vida deles, mesmo sendo idosos. O Senhor tem usado eles para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado por tudo, somos-te gratos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, teremos as participações especiais.
encontraste, e as ruas de ouro e cristal. Essa cruz será glorioso, ver-se a triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida indo, cujas margens julgadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, quando Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, esplendores que levam à morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se é doloroso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Cristo satisfaz. Um hino antigo. Eu não ensaiei, conheço o hino. Quero ver se louvar a Deus com este hino. Cristo satisfaz minha alma. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida e liberdade plena, sua salvação me deu. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente.
satisfaz completamente o meu alvo sem igual, que se encontra ao pé da cruz, é servir e amar o bom Jesus. Quando os dias se findarem e eu à praia bem chegar, vê-lo em glória satisfeito, gozo meu será sem par. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente o meu alvo sem igual, que se encontra ao pé da cruz, é servir e amar o bom Jesus. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o escarcéu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus, que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro ao homem que salvou, jamais tem fim, leve e seguro ao céu de luz eu vou.
seus mares todos fossem tintas e o céu sem fim fossem papel e as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivãs. Nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eterno amor. O amor de Deus tão rico e puro ao homem vivo salvou. Jamais tem fim, nem seguro ao céu de luz eu vou. Amém? Amém. Tivemos o privilégio de, antes do pastor Feliciano Amaral falecer, Luiz de Carvalho, levar as minhas ex-igrejas de São Paulo. No futebol, eles falam que os grandes jogadores são os monstros sagrados, né? Mas para nós, os cristãos, eles são os monstros sagrados, né? Já estão na glória, partiram antes de nós, mas o Feliciano acho que superou os 100 anos, e o Luiz mais de 80, né? 92 anos. 92. Então, irmãos, nós vamos passar a palavra ao pastor Joel, que continuará com a mensagem do Senhor nesta noite. Aqui tem mais espaço para a gente. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta a Timóteo. Vou usar a Bíblia de púlpito. Quem não sabe, nós temos uma Bíblia aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, de 6 a 12. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Tem uma outra versão aí, fala vãs contendas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, que matam os pais, homens, matricidas, que matam as mães, homicidas, que matam quaisquer outras pessoas, impuros, sodomitas, raptores de homens, sequestradores,
mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E o 12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Podemos assentar, irmãos. Fé, convicção, compromisso e segurança. Irmãos, Deus, ao criar o homem e a mulher, estabeleceu normas, preceitos, regulamentos para que homem e mulher pudessem se orientar, se firmar, se estabelecer. O diabo conseguiu, com o pecado, corromper. Obrigado. O diabo conseguiu, com o pecado, corromper, transtornar, desfigurar e malsinar homens e mulheres que se tornaram inseguros, infelizes, imorais, indignos e perdidos. Por que inseguros? Porque se encontram separados de Deus. E Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios 2,12. Naquele tempo, no pretérito, né? No passado, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E por que infelizes? Porque se afastaram da fonte da felicidade. E quem declara isso é Jó, no capítulo 30, de 13 a 16. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. E por que imorais? Se tornaram imorais porque transgrediram, irmãos e amigos, a lei de Deus. Isaías 24, de 4 a 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os grandes da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É claro que o profeta está falando de um contexto, mas no sentido escatológico, onteológico. Aqui incluem todos os homens sem Deus, todos os que têm se afastado de Deus. E por que também se tornaram indignos? Porque têm praticado atos inconvenientes, impróprios, desprezíveis. Isaías fala sobre isso no capítulo 1, de 2 a 4. Ouvi, ó céus, e presta atenção, tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e os engrandeci, mas eles prevaricaram contra mim. Ai da nação pecadora, dos filhos corruptores, da semente de malignos, povo carregado de iniquidade. O que eles fizeram? Deixaram o Senhor,
blasfemaram do Santo de Israel e viraram as costas para Deus, voltaram para trás. E por que perdidos? Porque entraram por veredas estranhas. Jeremias capítulo 50, versículo 6: ovelhas perdidas foram meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Irmãos, este é um quadro não só atual. Claro que hoje é mais grave, porque com o aumento da iniquidade, com o crescimento da maldade, os homens têm feito coisas piores, muito piores do que fizeram as gerações passadas. Mas desde Adão, desde o Éden, o coração do homem é o mesmo, a maldade é a mesma, as intenções do coração são as mesmas. Por isso, na cadeira onde deveria estar sentada a fé, na experiência de muitos, é o medo, a incredulidade que ocupam essa cadeira. O caminho da fé muitas vezes é escabroso, ou seja, pedregoso, áspero, difícil e árduo. Por isso muitos não querem abraçar ou andar pela fé, porque sabem que tem um preço a pagar, e eles querem ter liberdade de andarem conforme as suas próprias conveniências. E quem não vive pela fé sempre procura e escolhe o caminho mais fácil, mais curto, mais plano, mais cômodo. E Provérbios capítulo 16, verso 25, um texto tão conhecido, né? E usamos muito: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Irmãos, o fundamento da fé é profundo, é sólido, é inabalável, é irremovível. O fundamento da incredulidade, do medo, da dúvida é superficial e está construído em areia movediça. Os irmãos conhecem a declaração de Jesus em Mateus capítulo 7, de 6 a 29, onde ele declara: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, falando sobre a necessidade da oração. Batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Mas infelizmente tem pais oferecendo pedras para os seus filhos. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Tem pais que no lugar do peixe está oferecendo aos filhos serpentes. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E ele continua dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Diferente daquele que ouve as minhas palavras, as palavras de Cristo, e não as cumpre. E ele os compara ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Irmãos, diante dessas premissas, diante dessas declarações, a palavra de Deus nos informa, a palavra de Deus nos explica e nos mostra que a fé, ela é a mãe da convicção. Agora, o que é convicção? Convicção é certeza adquirida por demonstração ou por fatos e razões. É o reconhecimento da verdade, seja em face da evidência, da prova ou de fatos que mostram a realidade inconfundível. Convicção é persuasão íntima. E na psicologia existe a chamada convicção racional ou da evidência. Quando o apóstolo Paulo declara: porque eu sei em quem tenho crido, ele está demonstrando o quê? A sua convicção teológica. Romanos capítulo 8, versículo 28, declara-nos o apóstolo: ora sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 João capítulo 2, versículo 3, declara-nos o apóstolo: ora sabemos que o temos conhecido, por isto se o guardamos, ou se guardamos os seus mandamentos. Também 1 João capítulo 5, de 11 a 19, nós lemos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há uma parede de separação, um muro de separação entre aqueles que servem a Deus e entre aqueles que servem ao mundo e ao diabo. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, declara o patriarca: porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso é convicção, irmãos, e que por fim se levantará sobre a terra. A convicção, eu preciso tê-la para que os meus pés estejam sempre firmados na rocha que é Cristo. A convicção de que eu estou eternamente com Cristo e nada vai me tirar, nada vai me afastar dele. Não foi uma escolha minha nem sua, foi uma decisão dele de me escolher e de escolher você. A convicção de que foi Deus quem me colocou nesta igreja. Eu não estou aqui por mera coincidência ou por uma preferência pessoal.
Deus me inseriu neste corpo para que eu seja uma bênção para os irmãos, um membro ativo e disposto a trabalhar para o fortalecimento do amor, da fé, da constância, da comunhão. Irmãos, a Bíblia nos fala que a fé é a mãe da convicção, a convicção é a mãe da segurança. Mãe, filha e neta, portanto eu tenho fé, a fé que eu tenho produz em mim convicção, e a convicção que eu tenho produz em mim segurança. Como vimos diante dessas declarações, convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões, é um convencimento. E há uma declaração aqui do pastor Antônio Júnior que declara o seguinte: isso nos mostra que se não estivermos convencidos de certos fatos ou procedimentos, nós passamos a relativizar, correndo o risco de descriminalizar ou relativizar aquilo que para Deus é pecado. Por exemplo, sexo antes do casamento é pecado? Se não, você não lutará para evitá-lo. Segundo, você já chegou à conclusão de que se envolver com um descrente é um jugo desigual? Se não, você pode correr esse risco. Terceiro, em relação ao dinheiro, você já chegou à conclusão que dizimar ou ofertar na igreja para a obra de Deus é desnecessário? Se não, você está sendo um avarento, mesquinho, infiel e sonegador. Isso é convicção, irmãos. Não é porque a igreja cobra de mim, não é porque o pastor pede de mim, não. É porque o Espírito Santo me convence dessas verdades, e eu então, prontamente, não coagido, não forçado, não com medo do castigo de Deus, não, mas movido pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Amém? Agora, e o compromisso? Compromisso, irmãos, é um acordo mútuo entre duas ou mais partes, onde cada uma se obriga a cumprir uma promessa ou responsabilidade. Por exemplo, Abraão, quando saiu da sua terra, ele não saiu forçado. Deus não pegou no colarinho de Abraão, do então Abrão, né? Ele disse: sai da tua terra. Não, ele saiu dali movido, constrangido pelo amor de Cristo, né? Constrangido pelo amor de Cristo. Moisés, quando aceitou a missão de tirar o povo do Egito, ele não foi pego pelo braço, Deus não puxou, não. Deus dialogou com ele, mostrou o privilégio de servi-lo, de amá-lo, de fazer a sua vontade, de ser um agente da vontade de Deus. E Moisés foi levado pelo amor de Deus, e ele fez tudo aquilo por causa do amor de Deus e não com medo do castigo de Deus. Os discípulos, quando foram chamados para seguirem a Cristo, Jesus chegou à beira-mar e os chamou, e os convidou, e os convocou para uma missão sublime. E a Bíblia nos fala que eles deixaram tudo para segui-lo. Irmãos, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele reitera, dizendo assim: desses que nós mencionamos agora e de muitos outros, dos quais o mundo não era digno. Será que essa declaração ela pode ser também aplicada a você e a mim, hoje, em pleno século 21? Deus pode olhar para você e dizer: esse crente, essa mulher, esse homem, esse moço, essa moça, dos quais o mundo não é digno, ou do qual o mundo
não é digno. Porque ele me serve, ele me obedece, ele anda na minha palavra, ele obedece a minha palavra, ela faz aquilo que me agrada. O mundo não merece uma pessoa dessas, irmãos. O mundo não é digno de alguém assim. Agora, quando o mundo abraça, quando o mundo corteja, quando o mundo convida, vem para o nosso meio, vem conferenciar conosco, vem sentar à nossa mesa, à roda dos escarnecedores, desses o mundo é digno. Meus queridos irmãos, a letra do hino 375, a antiga letra, né, foi mudada e dizia assim: que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Chora, 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 não, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E o estribilho do hino 314 diz o quê? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Irmãos, nada, absolutamente nada que venha nos acontecer a nós e alguém da nossa família vai ser suficiente para nos separar do amor de Cristo, para nos fazer apostatarmos da nossa fé. Não, pelo contrário, quanto mais o fogo arde, quanto mais o sofrimento cresce, quanto mais a dor aumenta, mais a nossa visão se descortina, a nossa visão de Deus, a nossa visão do céu, ela se descortina, e o diabo então se enfurece conosco, porque ele sabe que tudo aquilo que está acontecendo, que serviria para nos arrefecer a fé ou nos afastar de Deus, passa a ter um efeito contrário. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Já viu um soldado ir para a guerra de bermuda e camiseta regata? Sandália havaiana nos pés? Como é que o soldado vai para a guerra? Com a vestimenta, com o uniforme próprio, característico para uma guerra. Mas sabe, irmãos, que nós muitas vezes temos tentado enfrentar o diabo de bermuda e camiseta regata, no sentido, no sentido de displicência, no sentido de não compromisso com as coisas de Deus. A vida cristã, ao invés de cada dia nos incendiar e nos fazer mais motivados e motivadores, vai nos levando a um estado de degenerescência, e nós vamos perdendo nossa motivação, nosso gozo, nosso prazer, nossa alegria. E às vezes a gente se depara com alguns irmãos, dá a impressão que eles estão vindo de um velório, de tão abatidos que se encontram, de tão desmotivados que eles estão aqui, dá a impressão que eles estão vindo de um velório. E a vida cristã não é isso, irmãos. Aprendamos com alguns homens de Deus, como o apóstolo Paulo, por exemplo. De dentro da prisão, na carta aos Filipenses, ele motivava, ao invés de ser motivado, encorajado, receber palavras de conforto, era ele, fazia o contrário, lá de dentro da cela, de dentro da prisão, ele encorajava os crentes lá fora. Salmo 32, versículo 7.
os irmãos puderem encontrar mais rapidamente, quiserem nos ajudar nessas leituras que são tão benfazejas, que são tão abençoadas e abençoadoras. Salmo 32, 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. De livramento, tu és o lugar onde eu me escondo, onde eu me refugio. Davi usava muito essas expressões de rocha, de cidadela, não é? de torre. E Deus era tudo e muito mais para Davi. E Ele é também, e Ele quer ser para você hoje, meu irmão. Não importa o que esteja acontecendo com você ou com sua família. Levante os seus olhos. Salmo 46, verso 1. Vamos ser bons manejadores da espada aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe que a gente conhece esse versículo, né? E já o citou, recitou reiteradas vezes, mas às vezes a gente não para analisar, né? O contexto do texto, do versículo. Deus é o nosso refúgio, e além de ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e além de ser a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Ele é o seu socorro no tempo da angústia. Não importa o que esteja acontecendo com você, com seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com o seu cônjuge, não importa. Deus está com você. Não desanime, não deixe que o diabo frustre a sua alegria cristã. Não deixe que o inimigo abafe e sufoque o seu prazer de servir a Deus. Deuteronômio 31, 6. Que bênção, palavra de Deus. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor vosso Deus é o que vai convosco, Ele está convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Quando você está lá sozinho no seu quarto, lá na sua casa, longe de sua família, dos seus irmãos, dos seus amigos, Deus está lá no recôndito do seu recinto, do seu ambiente. Não se sinta deprimido, não sinta solidão, porque você não tem motivo de sentir-se um solitário, porque Deus está onde você está. Isaías 54, 7. Quantas promessas lindas. Isaías 54, 7. Por em breve instante eu a abundarei. 54, 7. Então eu desculpo. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te escolherei. Está vendo? Eu te escolhi. Sabe o que quer dizer escolha? Eleição. Eu creio nas doutrinas da graça, na doutrina da eleição. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Não é o morto que escolhe. Ele não tem vida para decidir nada. Foi Ele que veio ao nosso encontro e disse: eu estou aqui, eu quero você para mim. Você não está aqui por mero acaso. Você não está aqui porque deu na sua telha, como costuma dizer. Você está aqui inserido neste corpo porque foi Deus quem o colocou aqui. Você foi escolhido por Ele. Salmo capítulo 16, versículo 1.
em ti me refugio. Eu tenho aonde me refugiar, você tem aonde se refugiar quando vem a dor, quando vem a tristeza, quando vem o choro, quando você perde um ente querido, quando alguém da sua família está passando por uma doença grave, para a medicina incurável. Deus está ali com você, Ele não lhe abandonou, Ele não vai lhe abandonar por nada. Se você não é compreendido pela sua família, se você não recebe o apoio necessário, devido diante de tudo certo que você faz, não tem problema, Deus está vendo tudo, minuciosamente. Ele está vendo o que está passando com você. Salmo capítulo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Nunca vacilarei. Não vamos cair se nós cremos e colocamos sempre a nossa confiança nesta bendita e consoladora promessa. E para terminar, irmãos, Salmo capítulo 34, versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum que nele confia será condenado. O Senhor resgata, o Senhor guarda, o Senhor protege a nossa alma. Sabe que o diabo ele tem um grande interesse, uma ambição e um propósito de atingir-nos, não só o nosso físico, mas a nossa alma, o nosso interior. Ele tem vontade, ele gostaria, se ele pudesse, mas ele não pode atingir você, ele não pode derrotar você. Não precisamos ter medo das ameaças do diabo, não precisamos ter medo das afrontas do diabo, irmãos. Mas o que tem de igrejas e pastores dizendo que você corre o risco de perder a sua salvação caso você faça isso ou aquilo, doutrina espúria, apócrifa. Não temos essa doutrina inserida nas páginas da palavra de Deus, irmãos. Uma vez nós fomos alcançados, uma vez nós fomos eleitos, e essa decisão, essa escolha de Deus é irreversível. Nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, fé, convicção, compromisso e segurança. Nós temos da parte de Deus garantidas estas promessas, e Ele não vai em nenhum momento falhar, nem se descuidar em cumprir estas promessas para conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 301. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Olha aqui, irmãos, gozo, bênção e paz. Satisfeito guardar, não é constrangido, mas satisfeito. Tudo quanto ordenar, alegria perene, constante, nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos sair daqui hoje, irmãos, né? Mas realimentados e fortalecidos, deixando de lado o ostracismo, o pessimismo, o medo. Vamos sair daqui mais motivados, encorajados a crermos nestas gloriosas promessas.
nós vamos orar e nós cancelamos o culto da família na casa do irmão Antônio Claré, porque ele não passou bem, mas vamos ver se esta semana, eles estando melhor, nós vamos confirmar o culto e colocaremos no grupo da igreja, né? Ele não pode vir mais aos cultos da igreja devido às dificuldades de locomoção, mas nós iremos até a casa dele caso ele esteja melhor. Nesse momento nós vamos orar. Vou convidar a irmã Jacinta para vir aqui à frente e depois o pastor vai nos encerrar com a bênção. A irmã vai estar orando para o encerramento do culto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e queremos te agradecer por nos proporcionar esse tempo de estarmos aqui na comunhão da tua igreja, para oferecermos a ti este culto de adoração. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo que ouvimos, pelos hinos cantados, pela mensagem que o Senhor usou do servo pastor Joel para transmitir a nós, Pai. Que tenha encontrado guarida em nossos corações, Pai. Que possamos, cada um de nós, saindo daqui edificados pela tua palavra. Amém. E continue, Pai, operando com o teu poder, com a tua misericórdia, sobre a vida de cada um que fez seus pedidos de oração aqui hoje, pelos enfermos, ó Pai, porque nós cremos que só o Senhor sabe o que é o melhor e tem o melhor para cada um de nós. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos deu, de tornarmos filhos do Senhor através de Jesus Cristo. Nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, por grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de seu Filho Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador, a comunhão inseparável e a consolação do teu Espírito Santo sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nossa divisa, o Senhor é